Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Liberdade e Liberdade e Vida só em Jesus Cristo. O programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela, garagem São Francisco. Passou o trevo, da BR-040, primeira esquerda. Você entra, segue o fluxo, a segunda paralela, você vai estar lá em nome de Jesus. Hoje o grande culto, graças a Deus, pastor Adriano, pastor Exídio, os obreiros, os diáconos, e louvado seja o nome do Senhor por causa dessa reunião e oração, repreendendo os gafanhotos do inferno. E hoje foi o destruidor, aquele demônio, aquele espírito de demônio que joga o homem na miséria, na pobreza extrema, E ele tira tudo do homem, tira a parte moral, espiritual, familiar, financeira do homem, emocional do homem, e joga esse homem no mais profundo abismo. E nós temos que orar, pedindo a Deus para poder estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Liberdade, Vida e Liberdade e Vida só no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração. Maravilha. Se lançaram você numa cova e feriram. Glória a Deus, maravilha. Olha, hoje foi o quarto elo, e esse final de semana nós temos amanhã, dia 23, sábado, dia 23 de maio, nós teremos amanhã uma grande vigília, graças a Deus, onde estaremos de 11 da noite às 5 horas da manhã, orando, clamando e pedindo a Deus que venha realizar e fazer uma obra preciosa e poderosa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vai ser algo muito precioso, vai ser um tempo muito poderoso, em nome de Jesus, de avivamento, enfim, vai ser algo maravilhoso para a glória de Jesus. Aguardamos você lá, orando, pedindo a Deus que venha nos abençoar de uma forma muito poderosa, em nome de Jesus, E nós vamos estar lá orando, porque a oração é a nossa arma, a oração ela é o nosso instrumento nessa guerra espiritual que nós estamos enfrentando, guerra tão espiritual que ela atinge não só o corpo do homem, mas atinge as emoções do homem, atinge a família do homem, atinge o lado financeiro do homem. Então esses males que nós temos enfrentado, esses últimos tempos é uma força tão violenta que ele está atingindo essas áreas do homem, a área familiar, a área financeira e a área emocional e a área espiritual do homem está sendo abalada, está sendo, está sendo trabalhada na vida do homem, está sendo desafiador na vida do homem. Então, nada mais, nada menos do que a nossa vida de oração, buscarmos em Deus, buscarmos na presença do Espírito Santo, a proteção, a direção, o discernimento, a visão do Espírito Santo para nós no nome de Jesus, Buscando de Deus sempre a solução, a proteção, o livramento, Buscando de Deus a estarmos firmes para louvor e glória de Jesus, amém? Estarmos firmes
na presença do nosso Deus, o nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus maravilhoso, que traz para nós a sua presença, e a sua presença é fantástica, é poderosa. Em meio a essas lutas, como nós falamos, temos orado, mas buscado a Deus, e temos que fazer isso, como nós estávamos falando ontem, não por uma obrigação, mas sim por fazer parte da nossa vida a oração, para fazer parte da nossa vida a prática da oração. Como nós estávamos explicando isso ontem, comentamos alguma coisa sobre. Mas em tempos nesses momentos que nós passamos, ontem ou antes de ontem, nós falamos sobre que o livro de Deuteronômio fala que Deus colocou o povo no deserto para testar o coração do povo também, para poder ver como estava o coração do povo em relação a ele. E às vezes um deserto desse, um momento desse que nós passamos, nós também, se nós olharmos bem, nós somos colocados à prova também. Quando Gedeão, leva os seus companheiros, os soldados, aqueles que estavam com ele na batalha junto com os amorreus, juntos com o seu povo, o povo inimigo, e ele tinha um grande exército inimigo contra ele, e ele leva 10.000, e ele leva eles na fonte de Gedeão, ou seja, para beber da água, e ali Deus separa, Deus prova ainda, não, tem muita gente com você, Gedeão, tem muitas pessoas contigo, então eu quero provar se realmente essas pessoas vão estar contigo ou não. O interessante é que Deus sempre está nos colocando à prova para saber o que está acontecendo. E se nós não estivermos bem nessa prova, a prova quer dizer que nós devemos melhorar. A prova ela não está para nos reprovar. Se você olhar bem a questão da prova, de um teste, se você olhar de uma forma produtiva para uma auditoria, por exemplo, quando nós vamos fazer uma auditoria numa empresa, quando nós vamos sermos um fiscal ou auditor naquela empresa, fiscalizar a parte contábil, enfim, quando se faz uma auditoria na empresa e a empresa é notificada, não quer dizer que ela está sendo punida ou penalizada. Ela está sendo advertida para colocar em ordem a documentação, a papelada, o estoque, o passivo, o ativo, que são ações de uma contabilidade, são ações empresariais. Então, quando você chega e faz uma auditoria, quando nós éramos auditados, nós tínhamos uma má interpretação. Só que, com o passar do tempo, nós aprendemos que a auditoria ela faz bem para a empresa, porque ela vai notificar a empresa aquilo que a empresa precisa melhorar, aquilo que a empresa precisa dar atenção. Dará um prazo para que a empresa coloque em ordem, por exemplo, quando é uma auditoria fiscal, existem algumas diferenças de valores, a empresa vai fazer os cálculos, vai gerar um DARF, que é o documento de arrecadação fiscal, e aí vai ser pago no banco, e ali ela regularizou a sua parte, ela deu noção, ela cumpriu com o papel que lhe foi dado quando a auditoria esteve lá. Nesses tempos, Deus está fazendo, vamos dizer assim, usando uma palavra técnica da administração, Deus está usando uma auditoria para ver como nós estamos, para ver como é que nós estamos diante dele, se estamos caminhando com fé, se nós estamos caminhando como o mundo, como que nós estamos caminhando? Será que nós estamos preparados para coisas mais difíceis que podem surgir ou acontecer? Será que nós estamos preparados para enfrentar grandes dificuldades? Será que nós estamos preparados para enfrentar grandes lutas na nossa vida?
Será que nós estamos preparados para isso? Então, se nós não estivermos preparados, é um tempo de nós nos prepararmos. É um tempo de nós nos alinharmos com a vontade do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Será que eu tenho que melhorar? Então Deus às vezes está colocando a igreja numa prova para saber se nós estamos bem, se estamos com vigor espiritual, se estamos com vontade espiritual, como que nós estamos nos comportando e como nós nos comportaremos daqui para frente, porque se nós olharmos algumas questões dentro desse contexto que nós estamos vivendo, já está se dizendo que as aulas, esse mesmo estado de Minas Gerais, esse ano no estado de Minas Gerais, vai perder o sentido. Olha só que coisa interessante. Nós estávamos numa reunião essa semana, a qual impossibilitou de nós fazermos até um programa Encontro com a Palavra, que foi colocado para nós, provavelmente não haverá convenção estadual se demorar muito essa questão de isolamento social. Provavelmente será uma convenção online, ou nos distritais do Estado, ou nas regiões do Estado, para poder concluir com tudo aquilo que é programado em um ano na igreja. Então, muitas coisas, poderão melhorar, e a bem da verdade, nós queremos ser sinceros, vai demorar para que a economia retome a força, vai demorar para que a área da educação, da economia, das empresas tornarem a ter forças. Temos que orar muito para que o Espírito Santo dê a esses empresários criatividade, habilidade para administrar aquilo que está sobre o controle deles, a liderança deles. Quando você passa na frente de um shopping hoje, eu passei na frente de um shopping vazio, fechado, e eu olho para essas questões econômicas também, porque nós pregamos o Evangelho, mas nós não queremos ver o mal de ninguém. Vemos às vezes empresas, aquela empresa fechou e aquela também fechou. Nós ficamos preocupados com essas questões, né, dessas empresas que estão fechando, que estão diminuindo seus funcionários, graças a Deus, não querendo aqui politizar nada, mas o governo tem procurado fazer alguma coisa. Então, nós estamos vivendo num momento em que também estamos sendo provados. Como é que nós vamos reagir em determinadas situações que poderão acontecer no futuro? Como que nós poderemos agir quando nossa fé for testada, quando nós formos testados na nossa fé? Como que nós vamos reagir? Como que nós estaremos reagindo? Enfim, nós devemos nos preocupar muito e muito. Por isso que nós devemos estar em constante oração, em muita oração, pedindo a Deus para nos guardar, nos livrar, guardar e livrar os nossos queridos e as pessoas que estão próximas de nós, é todo mundo, né? Nós devemos fazer isso. Procurar em Deus a oração, procurar em Deus estar firme. E nesse momento de prova, ser escolhido como aqueles 300 que foram escolhidos para lutar contra Gedeão. Muitos tiveram que se afastar, muitos tiveram que voltar para suas casas porque não foram aprovados. Meu Deus do céu, não foram aprovados. Somente Gedeão e 300 foram aprovados e eles venceram uma grande batalha. Bem da verdade, Deus deu a eles uma grande vitória, porque nenhuma arma foi levada ao campo de batalha. Apenas 3 instrumentos simbólicos, tipológicos, né, figurados, que fazem parte da nossa vida hoje. Levaram um cântaro, né, com um cântaro de água,
levaram tochas, levaram buzinas. Essas três coisas representam ações da nossa vida. Se nós olharmos esses três instrumentos, buzina é o nosso louvor, né? O cântaro é a nossa vida com o Espírito Santo, cântaro de água é uma vida com o Espírito Santo, e as tochas falam do poder da oração, enfim, é o fogo do Espírito, o fogo da presença de Deus, que nós alcançamos através da oração, de uma vida piedosa. Então você vê que esses homens, mais Gedeão, venceram milhares e milhares de soldados medianitas. Foi uma noite assustadora pelo fato de que eles terem vencidos sem levantar nenhuma arma, só obedecendo. Toquem as buzinas, quebrem os cântaros e levantem as tochas em direção ao arraial. E Deus deu a eles uma grande vitória. Para quem? Para os aprovados. Então, quando nós somos provados, nós temos duas oportunidades de sermos reprovados e aprovados. Então, eu acho que no meio de tudo isso, nós estamos de todo mundo igual para igual. Todo mundo, vamos dizer assim, se nós, não seria essa fala correta, mas se nós olharmos para as perdas, todo mundo está perdendo, por incrível que pareça. Alguns estão perdendo de uma forma mais homeopática, ou seja, aos poucos. Tem gente que perdeu de uma forma vertiginosa. Então você vê que está todo mundo de igual para igual. Quais serão os que vão se sobressair? Aqueles que estarão sendo aprovados na oração, na consagração, no temor de Deus, nas coisas do Senhor. Esse será aprovado, esse continuará marchando, porque vai exercer a fé, vai exercer a confiança no Espírito Santo, vai exercer a confiança na palavra de Deus, vai exercer confiança nos escritos que Deus deixou para nós. Então esse vencerá, ou seja, aquele que permanecer fiel até o fim, ele vai ser vitorioso, ele vai sair vitorioso. Terá provas, todo mundo está passando por provas, todo mundo está passando por lutas, todo mundo está passando por dificuldades, todo mundo está passando por restrições, todo mundo está procurando economizar. Não é hora de nós termos essa posição, mas é hora desse posicionamento, mas é hora também do exercício da fé. É hora do exercício da fé. É hora do exercício da fé. Entendeu? E cada um será provado mediante a sua fé. Porque cada um tem uma medida de fé, conforme Paulo ensina nas suas epístolas. Enfim, nós seremos provados. Mas nós estamos sendo provados. E nós temos que pedir a Deus para sermos provados e aprovados no Senhor. Aleluia. Amém, meus amados? Por isso nós temos que estar orando, buscando a Deus, pedindo a Deus que Ele nos dê vitória, que nos dê capacidade. Porque hoje todos nós estamos sendo nivelados. Aqueles grandes com os pequenos, como nós falamos, algumas perdas vertiginosas, algumas perdas homeopáticas, né? Aos poucos, mas estamos de igual para igual. Existe um piso para todo mundo, existe uma base para todo mundo. E todos nós estamos nessa base. Quem vai prevalecer, quem vai crescer, quem vai andar, quem vai continuar, vai ser aquele que vai estar abastecido de fé, vai estar abastecido de oração, de comunhão, de palavra. E é nessa hora que a gente, graças a Deus, exalta os dois programas, né, para a glória e honra de Jesus. Apontamos os dois programas, Liberdade e Vida, à noite 9h30, e o programa Encontro com a Palavra, meio-dia.
E aí, se você chegar para mim e falar assim, Fernando, como que está? Eu falei assim, olha, não sei. A bem da verdade a gente sabe, porque existem alguns gráficos que são demonstrativos, mas nem todo mundo assiste, nem todo mundo dá ouvido. Às vezes nós. Mas por que você faz isso? Porque a gente tem que fazer algo independente se a pessoa quer ou não. É como colocar um prato, é como você fazer é como você ter um restaurante e você fazer naquele dia diversos pratos. Mas quem vai escolher é aquele que vai consumir. É aquele que vai comprar. A obrigação do restaurante é ter um cardápio variado, diversificado. É ter um cardápio bacana. Tem restaurantes que trabalham só numa linha, por exemplo. Só trabalha numa linha. Mas mesmo dentro daquela linha, por exemplo, eu trabalho na linha mineira, mas ali dentro daquela linha mineira ele faz diversos pratos. Então nossa obrigação é oferecer. É como, Deus que me perdoe, não querendo comparar, a chegar a a tão baixo como agora, mas é como nós comparamos, nós colocamos na vitrine o produto, procuramos, e esse produto é poderoso, que é a palavra de Deus. Quem vai adquirir é o interessado, não somos nós. Mas mesmo assim, muitas pessoas não se preocupam. Muitas pessoas estão achando que é férias isso. Eu creio muito no que Deus está fazendo também com a sua igreja. Nós nunca vimos tantas pessoas estarem em momentos de oração como nós estamos vendo agora. Nós nunca vimos tantas pessoas pregar o Evangelho como nós estamos vendo agora, cada um com o seu perfil, cada um do seu jeito, com a sua maneira de pregar. Paulo diz que alguns iriam pregar por vaidade, por dinheiro, por fama. Outros iam pregar por piedade, por misericórdia. E ele fala, no entanto, que o evangelho seja pregado, seja falado. Por quê? Porque não dependerá de quem vai falar, dependerá de quem vai ouvir. O resultado não está em quem fala, mas em quem recebe esse evangelho. Se você recebe o evangelho de uma criança e recebe o evangelho com o coração aberto, o que uma criança falar causará efeito na sua vida. Se você ouvir o evangelho como se você estivesse ouvindo de um anjo, você será impactado, porque você recebeu aquela palavra e como se tivesse vindo de um anjo. Então é a interpretação, é a escuta que vai fazer e realizar algum efeito na vida da pessoa. Como que está a nossa escuta? Se nós estamos ouvindo o que os tempos estão dizendo, se nós estamos ouvindo não o que as mídias colocam, porque são tendenciosas, têm suas tendências, têm os seus lados, as suas escolhas. Eu estou falando de estarmos entendendo os tempos bíblicos, estamos entendendo a voz profética da Bíblia, estamos entendendo a voz profética dos profetas, estamos entendendo o nosso tempo, somos compreendemos o nosso tempo, o tempo que nós vivemos. Tem pessoas que vão nascer agora, esse ano, ou o ano que vem, já vão entrar numa cultura, numa estrutura, que quando você daqui 10, 15 anos falar para ela, aconteceu isso, a nossa vida era assim, elas vão falar assim, eu não acredito nisso. Não, eu não acredito que foi assim a vida de vocês. Tem muita gente que não acredita em muitas coisas que nós já vivemos. Muitas coisas que nós vivemos, ela fala assim, eu não acredito que você viveu isso. Muitas pessoas que estão nascendo esse ano e no ano que vem, nessa estrutura nova que vai se apresentar, quando nós falarmos isso, ela vai dizer, não acredito, não é possível. Por quê? Porque cada tempo é um tempo diferente, nós temos que descobrir
né? O tempo que nós estamos vivendo. O que Deus está falando para nós nesses tempos? O que Deus está deixando para nós nesses tempos? E quando nós ouvimos tantas mensagens, tanto lado, tanta gente pregando, tanta gente falando, tanta gente anunciando, a internet ganhou um impulso desses 2 meses para cá, um impulso violento. A cada página é 7 mil, é 1 milhão, é 500 mil, enfim, muita gente ali, graças a Deus, ensinando. Talvez alguém possa olhar para o lado assim, eles querem aparecer, mas se você olhar para o outro lado, esse levantar, vamos dizer assim, profético da palavra, se você olhar com carinho e olhar com menos eu, com menos orgulho, com menos o eu, você vai ver que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Não é porque eles estão fazendo isso porque não querem perder o rebanho. Não, todo mundo está perdendo. Todo mundo abaixou. Tem gente fazendo culto com 8 pessoas dentro de igreja. Tem gente fazendo culto com 20 pessoas dentro de igreja. Então todo mundo está no mesmo piso. Então não é aqui, perder ninguém ou ter alguém ou manter-se financeiramente. Por favor, nem pense nisso. Mas se você vê todo mundo falando, é porque você pode perceber que no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa. Se você olhar de uma forma espiritual e olhar isso como mover de Deus, você vai perceber que muita coisa está acontecendo no mundo espiritual. Por que essa demanda toda? Por que esse desembocar na internet da palavra de Deus? Cada um falando do seu jeito, da sua maneira, uns mais para frentex, uns mais, né, mais inchados, mais, né, enfim, e outros mais simples, enfim, você vê que alguma coisa está acontecendo. Essa necessidade, esse volume de pregação, esse volume de mensagens, é porque alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo. E é nessa pegada que nós temos que olhar. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Opa, por que está todo mundo pregando? Por que está todo mundo falando de Jesus? Por que está todo mundo ensinando? Por que está todo mundo indo para esse caminho? Por que isso está acontecendo? Primeiro, é uma tendência muito forte. Esse aparelho aqui, ó, é uma tendência forte demais. Esse aparelho nas nossas mãos. Tem gente que esquece Bíblia na igreja, mas não esquece celular. O celular é vida de pessoas agora. Ninguém trabalha, ninguém vive mais sem celular. Me desculpe a forma que eu estou falando, você entendeu bem. Então, a tendência é mudança e mudar muita coisa. Então, por quê? Porque você pode perceber, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Por isso que nós temos que orar, buscar a Deus, clamar a Deus, porque eu tenho tudo por causa de Deus. Eu não tenho tudo para ter Deus. Eu tenho Deus para ter tudo. Então, por isso que nós precisamos estar em constante oração. E o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8, Provérbios 15, versículo 8 diz assim, a palavra de Deus: o Senhor detesta sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com o coração, com a oração dos bons. Deus, fala a palavra do Senhor, detesta sacrifício que os maus lhe oferecem, mas ele diz que se agrada, que fica satisfeito, que se alegra com a oração dos bons. Ele falando de uma rejeição e de uma aceitação, e ela baseada na oração. E no mesmo versículo, no mesmo capítulo 15, no versículo 29, ele diz assim: o Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Para nós entrarmos dentro desse perfil correto,
A primeira coisa que nós temos que fazer é: Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Senão o pecado vai ficar escancarado diante de Deus e aí ele vai nos ver como maus, né, e não como corretos. Quando nós chegamos e confessamos o nosso pecado, ele é justo e fiel para nos abençoar, para nos ajudar, né? Então ele fala do poder da oração e de estar em oração. O capítulo 28 de Provérbios, o versículo 9 diz assim: 28:9 diz assim: Deus despreza as orações de quem não obedece à sua lei. Outra vez ele traz o poder da oração, só que agora ele fala da oração que é rejeitada por não obedecer à sua lei ou sua vontade. Mas ele diz, ele volta a dizer o tanto que é importante nós estarmos em oração. O tanto que é importante nós desenvolvermos um tempo de oração. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar, para te incentivar a ter esse tempo e essa vida de oração. Né? Você começa a orar e a oração ela é muito prática. Primeiro você começa falando da grandeza de Deus, falando do que Ele é, o poder que Ele tem. Depois você pede perdão pelos seus pecados e depois você apresenta a oração das pessoas, né, que você está querendo ver o bem delas, e depois você coloca o seu pedido, né, e depois termina com a ação de graças, já agradecendo a Deus pelo milagre, mesmo que você não o veja naquele momento, mas já está agradecendo o milagre, a bênção. Eu me lembro de um irmão que nós adquirimos alguns adesivos do trabalho do pastor Josué Gonçalves, e nós adquirimos um número bom de adesivos, né? Na época ele estava construindo a casa de recuperação de casais. Então o que nós fizemos? Para poder ajudar aquela casa de recuperação, né, de casamentos, de casais, os casais vão para lá em Bragança Paulista, ficam lá 3 dias nessa casa, fazem um encontro de recuperação do casamento. É um trabalho fantástico, né? Já estivemos pessoalmente com o pastor Josué Gonçalves algumas vezes, pessoalmente, conversando, né? Ele é uma pessoa muito aberta, graças a Deus. Enfim, então nós compramos uns adesivos para nós ajudarmos lá na construção desse sítio. E eu entreguei os adesivos para a igreja, para todo mundo que tinha carro. O irmão pegou esse adesivo para ele, e a esposa chegou e falou assim: mas por que você pegou o adesivo? A gente não tem carro. Ele falou assim: eu já estou profetizando, agora só falta o carro. E Deus deu o carro para ele. Você acredita nisso? Deus deu o carro para ele, porque ele agradeceu, ele investiu na fé, e Deus honrou a fé dele. Graças a Deus. E o que ele fez com o adesivo? Colocou no carro. Quer conhecer o carro dele? Você vê o adesivo Amo Família. Então, é ação de graças, né? Você agradecer a Deus por aquilo que você pediu e crendo que você vai receber. Por isso que vem a ação de graças. Simples. Como orar o Pai Nosso. Algo também simples. Essas indicações nós damos para você fazer e exercitar de uma forma particular, não como agora no programa, que quando podemos começar a orar e
podemos orar bastante, mas vai chegar uma hora que um barulho vai te distrair, alguma coisa vai tirar a sua atenção, então. Mas isso é para um momento específico, essa prática, para um momento específico seu com Deus. Porque a oração, ela não é apenas um momento de se pedir, é também um momento de estar firmando as nossas raízes no Senhor Jesus. Firmando as nossas fundações na pedra que é Jesus. Para que quando vier os tempos maus, nós possamos suportar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Por isso que a palavra sempre nos traz a importância de orar. E é por isso que eu e você vamos orar nesta hora, pedindo a Deus para nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos apresentar diante de Deus essas pessoas que estão aqui. Vamos orar pelo Beto Santos e sua família, o Silmário e sua família. Vamos orar pela Neide Sueli e sua família, Luciléia Ferreira e sua família, a Elizabeth Alô e sua família. E vamos colocar também diante de Deus a vigília de amanhã, para que o sangue de Jesus, ele nos cubra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Outro dia eu estava numa mercearia e chegou uma pessoa com uma garrafa de bebida, né? E pedindo para tentar comprar aquela bebida, mas aquela marca não tinha. Aí ele foi lá e adquiriu uma outra marca, falando, não, contra esse vírus, tem que tomar umas de vez em quando para poder esse vírus nos pegar, esse vírus não nos pegar. Aí ele falou lá com o comerciante lá, eu fiquei quieto no meu canto, não falou nada para mim. E se ele perguntasse para mim, eu ia falar assim, você bebe essa bebida aí, mas o que me guarda é o sangue de Jesus, aleluia. É o sangue de Jesus. Vamos orar para que o sangue de Jesus nos proteja e nos guarde para louvor e glória do nome dele. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós colocamos diante do seu altar o nome dessas pessoas, ó Deus Todo-Poderoso. Te pedimos, ó Pai Santo, que as suas mãos preciosas e suas mãos poderosas estejam estendidas sobre cada um agora e sobre os seus lares, sobre suas famílias, abençoando de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, nessa hora, que o Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um e também suas necessidades, suprindo suas necessidades, abençoando, meu Pai, com cura para aquele que está doente, com prosperidade para aquele que precisa da prosperidade. Enfim, meu Pai, alcance cada um segundo as suas necessidades. Guarde suas vidas debaixo de Tuas mãos, Senhor. Livra-os pelo poder do Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos no nome de Jesus a dor, repreendemos no nome de Jesus essa ansiedade, repreendemos no nome de Jesus este medo, repreendemos em nome de Jesus essa depressão, repreendemos em nome de Jesus essa angústia e todo mal agora
nós ordenamos que vá embora em nome de Jesus. Pai, tome cada vida nas tuas mãos e abençoa para louvor e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém e amém. Oh, maravilha! Encontro, opa, programa Liberdade e Vida só em Jesus. Queremos pedir agora, e gostaria que se você pudesse repetisse comigo, o sangue de Jesus é sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha casa. O sangue de Jesus é sobre a minha vida, é sobre a minha família e a minha casa. E o sangue de Jesus é sobre a minha vida, minha família e minha casa. O sangue de Jesus é sobre a vigília de amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Maravilha, hein? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Programa Liberdade e Vida vai ficando por aqui até segunda-feira, às 9h30 da noite. Sempre coloque na sua agenda nesse programa. Talvez você não queira assistir todos os dias, tira um dia para assistir, tira 2 dias da semana para assistir, por exemplo, terça e quinta-feira, segunda e quarta-feira, né? Tira 2 dias da semana para você assistir o programa Encontro com a Palavra, tira na segunda ou na terça, enfim, mas sempre esteja conosco, porque eu tenho certeza que alguma coisa boa, uma semente boa vai cair no nosso coração bom vai dar frutos, uma semente para 100, uma semente para 60, uma semente para 30, aleluia. Amanhã estaremos lá na Grande Vigília, espero vê-lo, e vou levar os nomes que já estão conosco para a vigília, e tenho certeza que vai ser um tempo precioso e poderoso, em nome de Jesus, tá bom? Boa noite, paz seja contigo, um grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. No escuro, quantas vezes os meus olhinhos estão abertos e os meus pensamentos viajam realmente para esse lugar que nós temos conhecido como o celeiro dos sonhos.